Você já parou para pensar no mistério e nos significados que cercam uma Sexta-feira 13? E se eu te dissesse que há uma profecia chocante ligada a São Francisco de Assis e ao Brasil relacionada a essa data? Sim, é verdade. São Francisco, conhecido por sua humildade e devoção, teria previsto algo impressionante para o nosso país justamente em uma dessas enigmáticas Sextas-feiras 13. E não é apenas uma superstição qualquer, mas uma mensagem que pode ter um impacto profundo em nossa sociedade, na fé e nos rumos que tomamos como nação. O que você acha que ele poderia ter previsto? Deixe sua opinião nos comentários, e vamos embarcar juntos nesta intrigante jornada pela história, fé e mistério. Enquanto você pensa nisso, vamos explorar a fundo essa profecia, que traz consigo lições e alertas valiosos para os dias de hoje. São Francisco de Assis, venerado em todo o mundo por sua compaixão pelos pobres e pelos animais, sempre foi um exemplo de espiritualidade simples e profunda. Seu amor pela natureza e sua busca pela paz interior o colocaram como uma das figuras mais admiradas da Igreja Católica. Mas o que muitos não sabem é que ele também teve visões e profecias, algumas delas carregadas de mistérios que permanecem até hoje. Uma dessas visões, segundo antigos relatos, teria ocorrido em uma Sexta-feira 13, onde São Francisco viu o Brasil envolto em uma aura de desafios e provações. Nesse contexto, ele teria previsto que o país passaria por momentos de grande provação, onde a fé do povo seria testada como nunca antes. Mas por que o Brasil? O que esse país, ainda tão jovem na época das visões, representaria para o futuro da humanidade? Essas perguntas intrigam os estudiosos até hoje. O Brasil, terra de contrastes e de uma rica diversidade cultural, sempre teve uma forte conexão com a espiritualidade. Desde os primeiros habitantes indígenas, que possuíam uma profunda relação com a natureza e o sagrado, até a chegada dos colonizadores e a difusão do cristianismo, o país se moldou como um espaço de encontros e sincretismos religiosos. A profecia de São Francisco para o Brasil em uma Sexta-feira 13 poderia, portanto, estar relacionada a essa complexa mistura de culturas e crenças, prevendo um futuro onde essas forças espirituais se chocariam ou se uniriam de maneira inesperada. Essa previsão de choque não precisa ser entendida como algo negativo, mas como uma transformação necessária, um momento de purificação e renovação espiritual. Curiosamente, a Sexta-feira 13, uma data envolta em mistério e superstição, sempre teve um significado especial no imaginário coletivo. Para muitos, é um dia de azar, associado a infortúnios e acontecimentos negativos. Mas, para os que têm uma visão mais espiritualizada, pode ser um momento de reflexão profunda, de encarar os medos e os desafios com coragem e fé. São Francisco, que viveu sua vida em completa entrega ao divino, certamente não veria essa data como algo puramente negativo, mas como uma oportunidade para crescimento espiritual. E talvez seja exatamente isso que sua profecia para o Brasil esteja tentando nos dizer, que em meio às adversidades, o povo brasileiro encontrará força em sua fé para superar qualquer obstáculo. E o que tudo isso significa para nós, brasileiros, em pleno século XXI? A mensagem de São Francisco poderia ser um alerta para os tempos difíceis que estamos enfrentando, tanto em termos sociais quanto espirituais. Vivemos em uma época de crises políticas, econômicas e ambientais, onde a fé das pessoas é muitas vezes abalada pelas incertezas do futuro. No entanto, essa mesma fé pode ser o que nos mantém firmes em meio às tempestades. São Francisco, que renunciou a todas as riquezas materiais para seguir o caminho de Cristo, nos lembra que é na simplicidade e na humildade que encontramos nossa verdadeira força. Sua profecia para o Brasil pode estar nos pedindo justamente isso, que voltemos ao essencial, que redescubramos os valores da fraternidade, da compaixão e do amor ao próximo. Outra questão interessante que podemos levantar aqui é: o que você acha dessa profecia? Acha que estamos, como nação, vivendo o que São Francisco previu? Ou que ainda estamos no início dessa jornada? Será que as mudanças climáticas, as crises políticas e os conflitos sociais que estamos enfrentando são parte desse processo de transformação espiritual que ele previu? Queremos muito saber a sua opinião. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Vamos trocar ideias sobre esse tema tão profundo e instigante. Voltando à profecia, ela pode ser interpretada como um chamado para uma renovação espiritual em massa. O Brasil, sendo uma terra abençoada por sua biodiversidade e por seu povo caloroso e resiliente, tem o potencial de se tornar um farol de luz em tempos de escuridão. No entanto,
Essa transformação não virá sem desafios. Assim como São Francisco enfrentou suas próprias provações antes de atingir a paz interior, o Brasil também precisará enfrentar seus demônios, sejam eles políticos, ambientais ou espirituais, antes de emergir mais forte. E você, acredita que essa renovação está ao nosso alcance? Que podemos superar essas adversidades e nos tornar um exemplo de fé e perseverança para o mundo? Essa ideia de provação e renovação é central na vida de São Francisco. Ele acreditava que a verdadeira paz só pode ser alcançada após um período de grande provação. E, no caso do Brasil, essa provação pode se manifestar de várias maneiras. Nas crises ambientais, como o desmatamento da Amazônia e a perda de biodiversidade. Nas crises políticas, com a crescente polarização e instabilidade. E nas crises sociais, com o aumento da desigualdade e da violência. Mas, em todas essas áreas, a profecia de São Francisco nos lembra que a fé pode ser uma força poderosa para a mudança. Não uma fé cega, mas uma fé que nos impulsiona a agir, a cuidar do próximo e do nosso planeta. A profecia da ascensão de um líder espiritual do Sul. Em uma das suas visões, São Francisco de Assis teria vislumbrado o surgimento de um grande líder espiritual vindo do sul do Brasil. Essa figura não seria um governante político, mas um guia moral e espiritual que teria a missão de unir o país em tempos de profunda crise. Segundo a profecia, esse líder não surgiria de uma linhagem de poder ou influência, mas de uma origem humilde, tal como o próprio São Francisco. Ele seria uma pessoa de fé inabalável, dotada de grande sabedoria, e seria capaz de conduzir o povo brasileiro em uma jornada de transformação, promovendo uma nova consciência sobre a relação entre espiritualidade, justiça social e proteção ambiental. São Francisco teria visto essa figura emergir em um momento de grande desequilíbrio no Brasil, onde a divisão entre ricos e pobres atingiria níveis alarmantes, e o meio ambiente estaria à beira do colapso. No entanto, essa liderança não se apresentaria com bravatas ou discursos inflamados, mas com atos de humildade e serviço ao próximo, resgatando o que há de melhor no espírito brasileiro: a solidariedade, a fé e o amor ao próximo. Essa pessoa se destacaria por ser capaz de falar a todos os brasileiros, independentemente de classe social, raça ou religião, unindo o país em torno de valores mais elevados e espirituais. A chegada desse líder espiritual, conforme a profecia, marcaria o início de uma nova era para o Brasil, onde a prosperidade seria medida não pelo acúmulo de riquezas materiais, mas pela paz interior e pela harmonia entre os seres humanos e a natureza. O desafio para esse líder, entretanto, seria imenso. Ele enfrentaria a resistência de grupos poderosos, que não estariam dispostos a abrir mão de seus privilégios, e teria que lutar contra a descrença de muitos que teriam perdido a fé em tempos tão difíceis. Mas, como São Francisco nos ensina, é na simplicidade e no amor que reside a verdadeira força. Será que já estamos testemunhando o surgimento dessa figura em nosso tempo? Ou esse líder ainda está por vir? A profecia do despertar das águas sagradas da Amazônia. Outra profecia atribuída a São Francisco de Assis estaria diretamente relacionada à Amazônia, o pulmão verde do mundo e uma região de imenso valor espiritual e ecológico. Em uma de suas visões, São Francisco teria previsto que as águas da Amazônia guardam um segredo espiritual profundo, que um dia seria revelado à humanidade em um momento de grande necessidade. Segundo essa profecia, essas águas teriam poderes de cura, não apenas no sentido físico, mas também no espiritual. Elas estariam ligadas à purificação da alma e à renovação da fé, e seriam fundamentais para o renascimento espiritual do Brasil e do mundo. A profecia afirma que, em um futuro não tão distante, a devastação da floresta e o desrespeito pela natureza chegariam a um ponto crítico, ameaçando a própria existência da Amazônia. Nesse momento, algo extraordinário aconteceria. As águas sagradas, que até então permaneciam ocultas, emergiriam como um último esforço da natureza para curar a humanidade e restaurar o equilíbrio entre o homem e o meio ambiente. Essas águas teriam o poder de despertar nas pessoas uma nova consciência, revelando verdades espirituais profundas e despertando nelas o desejo de proteger a terra como um dom sagrado. No entanto, a profecia também adverte que nem todos seriam capazes de acessar o poder dessas águas. Apenas aqueles de coração puro, que realmente respeitassem a criação divina e vivessem em harmonia com os princípios de amor e compaixão, poderiam usufruir de seus benefícios. As águas da Amazônia seriam, assim, tanto uma bênção quanto um teste para a humanidade, um chamado à renovação espiritual e ao respeito pela natureza, mas também uma advertência de que o tempo para agir está se esgotando. Esse despertar das águas sagradas marcaria um ponto de virada na história do Brasil e do mundo,
o momento em que as forças da natureza e da espiritualidade se uniriam para restaurar o equilíbrio perdido. Mas a profecia também é clara: essa oportunidade não será eterna. Se a humanidade não aprender a lição da Amazônia, as águas sagradas poderão secar, e com elas, as esperanças de um futuro mais justo e harmonioso. Será que estamos preparados para ouvir o chamado dessas águas e transformar nossa relação com o mundo que nos cerca? Essas duas profecias, assim como a visão original de São Francisco, são alertas e convites para reflexão. Elas nos lembram que a espiritualidade está profundamente entrelaçada com a vida cotidiana e com as escolhas que fazemos como sociedade. O que você acha dessas novas profecias? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas ideias sobre o que podemos fazer, como nação e como indivíduos, para responder a esses chamados espirituais. Estamos em um momento crucial da nossa história, e talvez essa sexta-feira 13 seja mais do que apenas uma data supersticiosa. Talvez seja um convite para refletirmos sobre nosso papel como indivíduos e como nação. O que podemos fazer para enfrentar esses desafios? Como podemos nos unir como povo para construir um futuro mais justo e sustentável? São Francisco nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há uma saída, sempre há uma luz no fim do túnel. Basta termos coragem para segui-la. Assim, encerramos essa reflexão sobre a profecia de São Francisco de Assis para o Brasil, que nos oferece uma oportunidade de pensar não apenas no futuro do nosso país, mas também no nosso próprio caminho espiritual. E você, o que acha dessa profecia? Como você enxerga o futuro do Brasil diante de tantas incertezas? Estamos curiosos para ouvir sua opinião, então deixe seus comentários e vamos continuar essa conversa. Até o próximo vídeo.